Aqui estamos, aqui estamos. Ó, vê se a minha luz tá boa, né? Tá boa, tá boa. Tô com... Se você visse Tá, meu setup aqui, você tá ia dar com, muita tá risada. com ring light aí atrás? Tá com ring light aí atrás? Tô com dois ring lightzinhos, mas Nessa quarentena, todo mundo teve que começar a fazer os seus QGzinhos, assim, né? todo mundo. E eu não E, comprei ainda um super equipamento, mas vai esse mesmo. Tá bom. mas a gente tava até conversando aqui antes de começar da maquiagem, né? Que você tava fazendo maquiagem, tava aproveitando a maquiagem pra já matar alguns conteúdos, fazer o podcast também. Quanto tempo fazia que você não se maquiava? Você lembra, mais ou menos, assim? A A gente gente já tá chega... gravando? Já tá gravando. Já tá E eu aqui gravando. me arrumando. Quanto tempo eu não. Não, eu me maquiei várias vezes nessa quarentena, porque eu fiz trabalhos, né? Assim, à distância, em casa, maioria em casa. Eu fiz uma live num teatro com aquele esquema. Eu fiz 3 campanhas fora daqui também, mas dentro do mesmo teatro, aqui em Campinas, num super esquema. Quer dizer, 2 no teatro e um numa casa. O povo todo assim, envelopado, do pé à cabeça, parecendo astronauta. E aí todo mundo faz teste, aquela neura, assim, né? Mas graças a Deus tem que ter neura mesmo. Eu preciso disso para me sentir segura. Aham. E eu então fiz assim algumas campanhas, algumas lives e fiz um clipe do meu projeto novo, né, que é o EP 1039, e por isso eu me maquiei algumas vezes, mas eu vou te falar que não tô com muita saudade de ficar me maquiando toda hora não. Essa parte tá sendo boa. Muda um pouco o pensamento, assim. Você acha que vai ter uma situação ou outra da sua vida que você vai passar a fazer sem maquiagem por conta das coisas da pandemia, assim, que você falou, nesse momento eu acho que é desnecessário. Cara, eu adoraria ser essa pessoa, adoraria, mas o negócio da maquiagem é mais sério pra mim. Tá sempre Eu não contigo. consigo, não consigo, não me sinto segura, não me sinto bem, assim, eu preciso estar me sentindo bonita para eu colocar minha cara na câmera, sabe? E é uma coisa muito pessoal mesmo, eu admiro quem faz. Mas se é para falar com o público, se é para alguém fora da minha família me ver, eu preciso me sentir segura e a make me ajuda a ter essa sensação. Claro, mas eu acho que a make aí nesse caso ela acaba fazendo um combo da sua vida artística mesmo, assim, né? Faz parte do combo, né? Cantar bem, maquiagem, uma boa luz, né? Exato, eu faço isso desde os 7 anos de idade, né? Exato. Então, cara, eu acho que a gente também tem toda uma coisa assim. O ator, quando vai entrar no palco, ele não tem alguma coisa que ele possa fazer para encarnar o personagem, né? Para entrar no personagem. Eu preciso entrar no meu personagem também. Não é que eu seja personagem quando eu sou eu, né? Eu tô aqui falando com você, eu sou eu. Mas eu tenho algum ritualzinho, algumas coisas que me ajudam a. Tá, agora é artista falando para um público que está vendo. Por mais que eu seja eu, espontânea, autêntica, e sincera, mas essa cara aqui é a cara que todo mundo conhece, que vê na TV desde pequena, sabe? Então, E como você disse, te traz essa segurança, te traz, né, essa segurança. Agora, o projeto novo, assim, você falou, né, o clipe, inclusive, novo. Essa música, eu já tinha ouvido ela por aí. Ela já pairava por aí, não pairava? você está falando da Piloto Automático? Primeiro, a primeira música é a Piloto Automático, a segunda é Lua Cheia e a terceira é Tempo. Tempo é uma música minha, não sei se é dessa que você está falando, que eu gravei 10 anos atrás, no meu primeiro disco solo. É que ela Perfeito. veio a calhar nesse momento e eu resolvi, eu cantei numa live, fui convidada para participar de uma live chamada Rainforest, SOS Rainforest, do Uhum, Sting, uhum. e aí eu fiquei muito feliz com esse convite, fiquei pensando que música que eu vou cantar, eu podia escolher a música, e aí eu pensei nessa mensagem, falei, caramba, muito atual, essa mensagem é muito válida nesse momento, aí eu fiz uma nova versão, chamei Matheus Assato, aquele baita guitarrista maravilhoso, que já gravou comigo num projeto passado, pedi para ele fazer uma guitarra, uma linha, um arranjo de guitarra, ele fez, ficou lindo, e eu amei, fiquei tão apaixonada que quando eu comecei a planejar fazer o EP, eu pensei nessa música, falei, não, ela tem que estar no EP, porque é uma versão tão diferente da original e tão a cara desse momento que eu não podia, né? Eu fiquei com vontade Total. de colocar, não podia E a deixar do, de cli- mostrar. a do clipe novo, que é com que o Douglas dirigiu. Essa é a última. Eu fiz o clipe completo das 3. Não sei se você chegou a ver que tem um clipe inteiro, ele é uma sequência, né? Perfeito. Dá para assistir isolado, tá? Mas eu até fico pedindo para as pessoas, olha, se for assistir o clipe, tenta assistir a versão Trilogia. completa, né?
Porque ela é uma sequência, começa com o piloto, automático, que é da banda Super Combo, aí vem Lua Cheia, que é da Cinco a Seco, que eu amo muito, e depois vem A Tempo. Então, se você assistir assim, ela tem uma linearidade, sabe? O Perfeito. clipe, a história, né? A narrativa, ela é uma coisa assim, tem uma narrativa construída que faz sentido se você assistir nessa ordem. Mas você agora gravou com equipe reduzida, não foi? Esse clipe, assim, já é essa leitura, essa nova leitura da equipe reduzida, né? Mas você já fazia muita coisa de equipe reduzida, né, Sandy? Assim, vocês têm essa coisa de trabalhar com um número menor de pessoas de alta confiança, né? De talento, no talento que vocês confiam. Você acha que, assim, é assim a partir de agora, assim? Dá pra ser menos? Eu andei pelos dois universos que são muito diferentes, que são, né, o universo pop, mega produção, e esse universo mais intimista, que é da minha carreira solo. Então, realmente, assim, eu gosto das duas coisas, mas eu me identifico muito mais hoje em dia, pela pessoa que eu me tornei, com esse mundo mais menos pop, vamos dizer assim, Perfeito. né? De uma coisa mais artesanal e mais para um público que não é enfim, não é de massa, é um público menor, mais seleto, assim, que é o público que se identifica com esse meu trabalho. E eu gosto dessa coisa, dessa sensação mais intimista. Eu gosto muito disso. E para fazer isso, eu tenho que ter 100% de entrega e eu tenho que confiar muito nas pessoas que estão comigo, né, aliadas, né, trabalhando comigo. Então, como eu cuido de tudo dessa maneira muito pessoal, artesanal, muito pessoalmente, assim, cuidando de cada detalhe, desde assim o figurino até o conceito, a edição, sabe, das coisas, os vídeos Tudo, que eu né? faço, os clipes dos shows, de tudo, DVD, tudo. Então, isso é a minha cara. Eu já estava trabalhando assim, não foi difícil trabalhar nesse sentido. O que é difícil é a parte operacional, porque assim, ai, todo mundo tem que fazer teste, aí todo mundo usa máscara, aí só eu não posso estar de máscara, aí eu fico me sentindo um pouco insegura, né? Vulnerável ali, aham. Vulnerável, isso. Então, assim, essa parte foi a difícil, mas fazer uma coisa menor, uma coisa mais improvisada e assim, nesse clima de equipe pequena e tal, tranquilíssimo. Tô tirando de letra já. Vocês têm um estúdio em casa, né? Graças a Deus, a gente tem que Graças a salvar a Deus. vida esse ano. Eu imagino. Que saiu aí desse estúdio? O que tá guardado aí nesse estúdio que pintou nessa quarentena? Pintou, assim, sabe? Tem aí coisa nova dentro desse estúdio? Vou te falar que assim, o Lucas usou o estúdio o ano inteiro muito, porque ele trabalhou muito desde a edição, toda a parte de finalização de áudio e de trilha sonora. Ele fez toda a trilha sonora do nosso documentário, né, meu e do Ju, que é a nossa história. Ele usou muito, ele fez muito, ele participou da edição, ele ajudou bastante o Douglas também na edição. E ele fazia tudo daqui, tudo remotamente, tudo, e a parte musical, obviamente, sempre ali no estúdio. E aí, tudo que a gente produziu, assim, as lives, a gente fez tudo em casa. Os public posts, às vezes a gente faz lá no estúdio. Esse estúdio serve para tudo. Maravilha. Eu dei entrevistas também para pessoas, para o Altas Horas, eu fiz entrevistas, uma gravação para o Criança Esperança, tudo eu fiz no estúdio, graças a Deus tá lá aquela estrutura boa, tem uma sala vazia, que é a Live Room, que dá para você fazer o que quiser, a live com o Ju e com o Lucas, eu fiz lá, a minha lá, tudo, e tem a parte técnica lá, o lado da técnica, onde o Lucas grava até programa de TV, que ele tem um programa de TV agora, É verdade, tem um tem programa de TV a cabo. TV. Aham. As A dicas, gente as dicas. grava tudo. Agora, música, eu só fiz o EP. Eu tinha no começo do ano começado a compor para um novo projeto de músicas inéditas. Eu fui para o estúdio com o Lucas no começo desse ano, fizemos uma música que não está terminada ainda. Olha. E eu já tinha uma outra pronta, mas a gente não continuou. A gente ficou meio que à deriva, assim, esperando saber o que ia acontecer com o mundo, quando a gente ia poder voltar a trabalhar. E é óbvio que a gente sempre acaba cuidando do que é mais urgente, dos projetos que são mais urgentes, tudo que foi aparecendo, os ensaios, tudo, a gente foi fazendo lá. Mas a parte de criar, assim, fazer um disco, pensar num projeto,
só o 1039 que não foram músicas compostas por mim agora, né? Quer dizer, há tempo foi, mas há 10 anos. Então, é aquela coisa, em casa de ferreiro, nesse Total. sentido, né? Tô falando aqui das composições, tudo. Tô deixando pro começo do ano que vem, para quando eu tiver uma maior definição, assim. E você acha que 2020 vai acabar atuando nas suas composições, assim? Você acha que foi um ano forte de pensamento, de introspecção? Será que você acaba voltando uma compositora diferente, de alguma maneira, assim? Ai, cara, a pandemia, tudo que está acontecendo nesse ano, eu acho que transforma qualquer pessoa, né? Eu acho que é um momento, assim, transformador. Tem todas as coisas negativas e óbvias que a gente não precisa enumerar, mas eu também acho que tem um lado positivo aí, da gente olhar as coisas por um outro viés que a gente não estava acostumado a olhar. E eu acho que isso pode fazer muito bem. Tanto assim, eu tenho estado muito reflexiva. Eu acho que a maioria deve estar assim como eu, né? E eu fico emotiva mais do que eu costumo ser. Eu choro por algumas coisas que antes não me afetariam tanto. E eu imagino que eu já me sinto diferente do que eu me sentia no começo do ano. Então, eu imagino que isso vai impactar, assim, na maneira como eu vou escrever as minhas músicas. Mesmo que eu não faça nada literal, assim, mesmo que eu não componha uma música falando da pandemia. Sobre a pandemia, aham. Até porque o meu grito já foi o meu EP 1039. Aquilo foi o meu grito, a minha catarse, foi o meu desabafo, assim. E me sinto satisfeita. Mas, não sei, ainda pode até ser que eu queira falar sobre isso mais um pouco, óbvio. Eu não vou me limitar, não vou botar limites e barreiras para mim, não, porque na hora o processo criativo ele tem que ser livre, né? Mas eu digo, eu me sinto saciada, e mesmo que eu não fale sobre isso, eu sou uma pessoa diferente, então tudo que eu fizer vai passar por esse lugar, assim, vai vir de uma pessoa diferente. E eu acho que a gente também vai perceber de que maneira esse ano impactou na gente nos próximos anos, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo, o distanciamento também vai ajudar a gente a olhar para trás, assim, para 2020 e falar, caramba, eu senti isso e Cara, aquilo, as né? coisas que a gente aprende a valorizar, o valor de um abraço, me dá uma vontade de dar um abraço nas pessoas, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de muito abraço, não. Eu sou uma aquariana bem assim, legal, legal, chega perto, mas eu não me aperto muito, não. Maravilhoso. Mas Mas, agora... mas agora, dou muito mais valor para isso. Eu fiquei uma mãe grudenta com o Theo. Meu Deus, com ele eu já era um pouco grudenta, mas acho que eu tô mais chata, chata, entre aspas. Sim, total. Criança não gosta de tanto grude, né? E máscara, como é que é? Como é que é a máscara? Você chegou a sair bastante a ponto de usar máscaras, assim, nessa... Saio nada. Eu já Nada. usei, tenho que usar máscara em alguns momentos inevitáveis, do tipo, quando eu chego para um trabalho e aí tem toda a equipe, né, essas lives, essas coisas. As lives que a gente fez aqui, ninguém estava dentro, só a gente no estúdio. E a gente que monta tudo, né? A gente vira a produção completa. Vira hold, né? Vira hold. Hold, contra-regra, Gênio. produção, diretor de arte, de fotografia, de tudo, né? Eu faço a luz, faço tudo, cenário. E o diretor. Mas quando eu tive que sair para fazer os trabalhos, aí assim, eu chego de máscara, aí a pessoa já mede a sua temperatura, por mais que você tenha feito o teste, toda aquela neura. Agora, eu cortei o cabelo uma vez, as outras vezes, aí fiquei de máscara, o meu cabeleireiro fofinho tinha feito um teste também para vir na minha casa, ele veio na minha casa. Cara, eu sou bem neurótica, tá? Eu tô levando muito a sério essa pandemia, ninguém da minha família pegou, a gente tá se cuidando demais, e todo mundo e graças a isso a gente pode se encontrar. Então, a gente tem um pacto do Coronga. Eu posso ver o Ju, a Mônica, o Otto, eu posso ver minha mãe, meu pai, a minha avó mora no quintal dos meus pais. Então, eu tenho que me cuidar muito para não ter, né, não oferecer risco para ela, inclusive, para as pessoas mais velhas. E aí, a minha sogra, eu posso ver minha sogra. Então, quando eu fui cortar meu cabelo, antes de cortar o cabelo com o meu cabeleireiro, que foi agora, faz 2 semanas, ele veio, fez teste, veio de máscara, eu de máscara, não sei o quê. A minha mãe fez a cor do meu cabelo, a minha mãe tinha cortado o meu cabelo uma vez, e aí só uma vez, né? Eu fui deixando crescer. Eu corto o cabelo do Lucas e do Theo toda vez. Mas passa máquina no Lucas? Mano, assim? É mesmo? eu faço degradê, cara. Olha, Maravilha.
Máquina 2, 3 e 4 e embaixo o pezinho com a máquina 0. Você Faço tá aqui por cima. brincando. Juro, eu tô profissa já. Bah, que evento. Que Depois vou te evento. mandar uma foto do Theo pra você ver o cabelo dele. Quero ver, quero ver. Agora, Sandy, eu, claro, né, estudei muito aqui pra nossa entrevista, assisti muita coisa e tal. E engraçado, né, nas entrevistas, as pessoas falam sobre quase tudo, mas às vezes a música, fala-se pouco sobre música, sabe? E eu fiquei pensando, assim, né, o que conversar sobre a música com você, assim, e eu tenho muita curiosidade, porque em alguns momentos, conhecendo vocês, encontrando vocês aí desde a MTV e tal, eu sempre vi vocês cuidando de voz, né? Eu sempre vi você, assim, um chazinho do lado, uma aguinha, sem gelo e tal. Entendi. Sem gelo. Seu pai, né? Seu pai também, uma voz, né, de ouro, assim, linda e tal. Tem algum segredo na família da voz, assim? Tem alguma coisa que vocês usam pra voz? Tem, né? E assim, essa preocupação existe aí dentro, assim, porque afinal é o grande valor, assim, né? Sim, existe essa preocupação, mas eu e meu pai, principalmente, né, que somos a primeira voz, a gente sempre teve que dar mais atenção para isso. Agora, assim, a gente não tem nenhum segredo, não. A única coisa que eu puxei a ele nisso, a gente é muito disciplinado. Isso realmente é uma coisa que veio em mim, tá? Eu nasci assim, não é que eu fiz isso porque eu entendi que eu precisava por causa da minha carreira. A natureza me ajudou porque eu nasci assim, disciplinada, então eu não sou de ficar, eu não bebo bebida alcoólica, só muito de vez em quando socialmente, um pouco, com pouca quantidade. Eu não fumo, né? Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício físico, então assim, tudo para manter a saúde. E assim, quando vai cantar, a gente tem o aquecimento vocal que a gente nunca deixa de fazer. Então, tipo, sempre se protege de golpes de vento, friagem, essas coisas, porque eu sou uma pessoa muito alérgica. Essa foi uma sorte que eu não tive. Eu nasci assim, peguei também da genética. Eu e ele somos alérgicos, temos rinite, sinusite, então é muito difícil. Se a gente não cuidar, a gente se ferra mesmo. Então é uma necessidade real, assim, e tudo meio assim, por ser muito alérgica, então assim, mudou a temperatura, choveu, eu tô espirrando. Mudou a Nossa. temperatura, eu já começo o nariz a escorrer. E aí eu até sofri com isso bastante tempo, assim, porque eu tenho uma sinusite crônica e durante muitos anos, até o ano de 2018, até final de 2018, quando eu comecei a fazer a homeopatia maravilhosa da minha médica incrível, é, eu sofri tanto que eu cheguei a me questionar se eu ia continuar a minha carreira, porque me atrapalhava demais, era pigarro o tempo inteiro. Eu ainda tenho essa condição, porque faz parte da minha natureza, assim, é do meu corpo, mas é crônico, mas eu tô muito, muito melhor. E agora continua me atrapalhando, mas não de um jeito que me faça pensar em parar de cantar, sabe? Uhum. Graças a Deus. A Zelda passando ali. Eu vi a cortina mexendo, é a Zelda. E a cachorrada, tá tranquila aí, se divertindo Tá também. tranquila. É só a Zelda que eu tenho, né? Mas o meu irmão tem as duas que você conhece. E a minha Exato. mãe tem mais uma, que é a Tulipa, que é da mesma raça da Zelda. Lá. Que figura maravilhosa. Voz envelhece? Voz envelhece? Cara, a voz envelhece. Mas voz também tem um. Na idade que eu tô, ela tem um amadurecimento que eu considero positivo. A voz tem um ciclo como o corpo, assim. Pensa no músculo, tá? Na sua musculatura. Você, quando jovem, você desenvolve a sua musculatura se você trabalhar e tal. E depois, quando você vai ficando mais velho, você vai tendo que penar um pouco mais para manter, É. né? A garganta é isso, só que o pico da garganta, assim, do aparelho, assim, da maturidade, é um pouco depois da nossa, né, da musculatura do Do corpo, assim, físico, aham. do físico, porque eu sinto que depois dos 30, principalmente depois que eu tive filho, a minha voz deu uma encorpada que me favoreceu, que me ajuda. Fora que eu tenho mais segurança por causa da experiência, então isso me ajuda. Eu digo, o meu aparelho vocal, ele já foi mais eficiente, assim, no sentido de que eu trabalhava muito, eu cantava muito, e quanto mais você exercita, melhor é.
quando eu era dupla com meu irmão. Então, eu tinha uma resistência maior vocal. Hoje eu tenho uma resistência bem menor. Eu fico mais cansada mais rápido. Ah, é, olha. Natural da minha idade, eu já tenho 37 e quase 38. Mas, a maturidade, porque o canto não é só a garganta, né? É a pessoa que está controlando aquilo. Então, a maturidade me ajudou, assim, modéstia à parte falando. Eu acho minha voz melhor hoje. Eu acho que ela soa melhor hoje do que antes. Só que Legal você. depois. Então, só que depois eu sei que vai ter uma dificuldade maior, assim, porque eu vou ter que treinar mais, fazer mais exercícios vocais para eu conseguir manter a saúde do meu aparelho. Claro, né? Mas é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Ai, a Sandy e tal, mas Chega lá, assim... abre a boca e canta. Exato, sabe? Então, né, eu fiquei pensando muito sobre isso da voz. Agora, você falou sobre liberdade, né? A gente falou um pouquinho, você passou sobre liberdade artística, você falou sobre liberdade artística, que você gosta da liberdade artística. Qual foi, assim, o seu maior surto artístico no sentido de eu quero fazer uma coisa? Você acabou não realizando, talvez, mas o lugar onde você pensou em pisar, mais maluco, mais fora do... Sabe? Porque, poxa, você já atuou, né, música de todos os tipos e sentidos, mas teve alguma coisa que você pensou em fazer, assim, muito fora da curva? Eu pensei... Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim... Eu fiquei pensando sobre musical. Eu fiquei pensando assim... A Sandy em um musical, sabe? Você já teve essa vontade, assim? Cara, quando eu era mais nova, eu até tinha um leve sonho, assim, posso chamar de uma aspiraçãozinha, sabe? Ai, a Zelda tá latindo, você desculpa aí, vai atrapalhar um Não, vai, não casa, tá, não tá normal. atrapalhando, não. É isso, exato. Podcast, gente, podcast. Podcast. Exato. Eu até tive uma leve aspiração, assim, pensando em fazer musical. Mas aí passou um tempo e aí começaram a chegar convites. Muitos convites. As pessoas pensam, no Brasil, né? Uma pessoa que atua e canta. Quem? Sandy. Total. Tem poucas pessoas que cantam e atuam, né? Assim, bastante, as duas coisas que já desenvolveu bastante. Eu já fiz muito, né? Já atuei muito e já cantei muito. Muito mais cantei do que atuei, mas... E um preparo de palco, né, Sandy? Assim, porque, né, o musical também tem toda uma coisa de performance. eu dançava. Eu seria uma atriz apropriada para fazer um musical. Então, eu entendo que tenham pensado em mim. Eu já recebi muitos convites. Você já recebeu? Muito legais, inclusive. Tem aqueles mais assim, você fala, tá, obrigada, valeu. Mas tem Mas uns... tem uns que você fala, meu Deus, caramba, como eu encaixo isso na minha vida? E eu cheguei a ficar balançada com um convite que eu recebi, só que foi logo depois que o Theo tinha nascido. Ele tinha 3 anos quando me pediram para ir fazer uma reunião. 3 meses. 3 meses de idade, de vida, 3 meses. Quando me pediram para fazer uma reunião sobre isso, e aí eu fiquei muito... Falei, caramba, mas para quando é isso? Como é que eu vou dar conta? Eu estava sem cantar na época, eu estava parada de licença, né? Licença maternidade. Aí pensei, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Porque era uma dedicação, assim, que eu não tinha como ter. E mesmo depois, quando retomei... Aí o projeto não andou muito. Não andou na época. Não sei se ainda vai andar com alguém, mas comigo não andou. Perfeito. Aí quando o Theo cresceu um pouquinho, né, que eu voltei a trabalhar, foi muito difícil para mim voltar a trabalhar. E aí, claro, continuei recebendo convites, mas aí quando eu penso na minha carreira musical, a dedicação que se tem que ter para fazer um musical é insana, assim, é muito tempo de ensaio, são, sei lá, às vezes de 4 a 7 apresentações. Cara, é uma loucura, assim, eu ia ter que dar uma pausa na minha carreira musical mesmo, assim, meus discos, meus projetos, eu ia ter que dar uma pausa, porque não dá para fazer várias coisas simultaneamente quando se trata de um musical. Realmente. Aí eu fiquei... Nunca pude aceitar um convite desse por causa disso, porque eu não queria parar a minha vida, entendeu? Mas é lindo, né? Filme. É lindo, é lindo. Não, eu já pensei, assim, sabe aquelas coisas que passam pela cabeça da gente e vão embora, assim, a gente passa e você, né, curte aquela ideia um pouquinho, daí ela vai embora e você fala, não, deixa aí. Que eu já pensei, tipo, eu e o Lucas escrever um musical. Acho que essa foi a coisa mais louca que eu já pensei.
escrever um filme, fazer um roteiro de um filme e escrever um musical, um roteiro de um musical. Eu já Claro, fazia. porque vocês têm tudo que é necessário pra se inscrever. Entre vocês dois, vocês têm tudo que é necessário, né? Pois é. Sim. Ele conseguiria escrever sozinho, mas, enfim, eu ia dar meu toque feminino. Maravilhoso. Acho que a gente ia fazer uma boa contribuição, uma boa Não tenho- colaboração. Não tenho dúvida. Bom, fica aí a ideia, né? Já sabe, né? Que as pessoas vão ouvir, vão falar, musical, tem que fazer um musical. Mas Não, não mas vai seria lá, legal, gente. Assim, mas pelo menos você fala com carinho, assim, dá pra perceber que você fala com carinho sobre, assim, né? Eu acho legal, eu gosto Bonito. dessa ideia. Mas o que eu mais tenho vontade de fazer fazer um filme, eu fazer um filme. Tipo, produzir, escrever, fazer tudo. Dirigir também? Dirigir não, eu chamaria alguém porque eu ia querer, senão eu ia ficar insegura, não ia Perfeito. confiar no meu taco. E qual universo será que você exploraria, assim? Será que você sabe? Drama, eu sou do drama, sou dramática, adoro. Maravilhoso. Um Choro. pouco de comédia, acho que sabe aqueles dramas que tem uma pitada de comédia, mas que servem só pra dar uma pisada a mais assim no seu coração? Então, esse Perfeito. estilo me agrada muito. Muito bom. E aí, veremos? Será um dia? Será que você para pra fazer isso, assim? Cara, não sei, mas eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que sim. Eu também queria escrever livro, mas eu acho que assim, no momento da minha vida em que meu filho estiver grande e, né, porque acontece isso, é um ciclo natural da vida, você vai ficando mais sozinha, você vai diminuindo o seu ritmo no trabalho e tudo, e a sua cabeça vai abrindo um pouco mais de espaço e a experiência que você já acumulou só te favorece. Total. Então, eu acho que num momento mais avançado da minha vida, quando eu estiver um pouco mais velha, pode ser que eu dê mais vazão a esse meu lado escritora, quem sabe roteirista, ou alguma coisa assim. Boa. Agora, Sandy, a gente falou do musical que você ainda não fez, mas falando do, entre aspas, musical que vocês fizeram no ano passado, porque a turnê, no fim das contas, cada show era um musical, né? Se a gente parar pra analisar, assim. Eu não quero falar sobre como foi a turnê, eu quero falar sobre o que você sentiu na turnê, né? Como que seu coração bateu, como que seu olho brilhou ali e tal. Foi muito diferente você fazer uma turnê com celulares, claro, na proporção que é Sandy Júnior. O Sandy Júnior de antes não tinha celulares e redes sociais, agora teve, né? Nem YouTube para todo mundo postar tudo, né? O stories pra te marcarem depois do show, sabe aquela coisa? Sim, exato. Não, é só um adendo ainda dentro dessa questão. Foi muito, porque a gente não falou disso ainda, eu acho. Foi muito desafiador trabalhar e construir uma turnê que era para ser uma surpresa, uma novidade para as pessoas, né? Porque era uma grande novidade na nossa vida, para todos os nossos fãs. A gente estava 12 anos sem cantar junto, sabe? Foi, né? Sem ser dupla. Sim. E aí, fazer isso nesse momento, como era uma coisa muito esperada, tinha muita expectativa em cima dessa turnê, já é difícil se tratando de mim, Sandy, solo. Para todo mundo hoje em dia, manter um sigilo, manter uma privacidade, uma coisa, um segredo, entre aspas, uma coisa, manter uma coisa no âmbito mais secreto para que seja de fato uma surpresa para as pessoas, já é impossível. Tudo vaza. Tudo. Das fontes mais variadas possíveis que você jamais espera, inclusive. Enfim, é porque a gente sabe a diferença de como as coisas impactam para os fãs, para o público que está esperando. A gente sabe que é diferente quando tem uma surpresa real, assim, né? Uma novidade real, assim. A gente não queria dar spoiler. A gente fica um ano esperando por uma série e se alguém dá um spoiler, a gente fica bravo, não é verdade? Não é, exatamente. Poxa. Boa comparação. Então eu não queria que tivesse spoiler antes que a coisa estivesse completamente, né, desenvolvida, formada, pronta. Então foi difícil isso. Agora, na questão de público, né, ter rede social e querer registrar e ter seus celulares incríveis que filmam em 4K, sei lá. Esse também foi um desafio. Eu já estava acostumada na minha carreira solo, Perfeito. Que por mais que o público seja muito menor, eu faço show em teatros para 3.000 pessoas, em lugares assim menores, mas já era um público muito conectado. Agora, né, sempre muito ali online, filmando, postando, me marcando, e beleza, já vinha
sendo acostumada a essa realidade. Só que quando se trata de Sandy Júnior, tudo ganha uma proporção maior, né? Então, o meu impacto grande nesse sentido foi quando a gente fez o primeiro, foi um pocket show para uma marca que era patrocinadora, que a gente fez lá em março do ano Isso, passado. eu estive lá. Você foi nesse show, né? Estive lá. Cara, e ali tinha muito influencer, uma plateia VIP, né? Só tinha celular. Eu fiquei assim, gente, as pessoas não assistem ao show, elas só assistem pelo celular. Né? Você terceiriza como assistir o show. Você tem uma pessoa entre você e o palco. Tem Isso. né? Mano, chega a dar uma irritaçãozinha de leve. Chega a dar. Justo. É, porque você tá ali se matando, fazendo o seu melhor, né? E querendo que as pessoas apreciem isso por inteiro. E se você tá aqui, ó, assistindo por aqui, você não tá vendo por inteiro, apreciando do jeito que tem que ser apreciado, sendo impactado pela maneira como a luz é sincada com o som, ou pela movimentação no palco, você não tá vendo se você tá olhando tudo isso junto, esse contexto todo, se você tá olhando por aqui, entendeu? Então, é triste, é um pouco triste. Eu entendo, as pessoas querem guardar aquele momento, querem postar e falar, eu tava lá! Claro. Né? Ainda mais quando se trata de um show tão concorrido, né? As pessoas tiveram dificuldade para ter ingresso, porque era muito concorrido. Então, eu entendo, sabe? Não é que eu fique com raiva das pessoas, mas é um pouquinho frustrante, sim. É, porque é legal saber esse teu ponto de vista, assim, porque me bateu essa curiosidade, sabe? Será que eles estão conseguindo, né, observar isso, assim, na frente? Mas então vocês conseguiram observar, assim, a gente sentiu bastante, dá pra sentir. Claro. Mesmo a gente estando num palco grande, um pouco mais, né, não é tão pertinho, assim, do público como os meus shows intimistas de teatro, de casas de show, mas a gente sente a vibe da galera, assim, a gente percebe o que tá acontecendo. Ei! Meu amor, me desculpa. Ah, não, cara, agora que eu vou cortar mesmo. Vou até Até uma hora desligar, mesmo. meu. E aí, cara, acabou? Cadê tu, palhaço? O Joe Rogan falhado? Cadê tu, Joe palhaço? O Joe Rogan que tá Tupiniquim. do terceiro mundista? A parede do Joe Rogan aqui, ó, cara. Ah, total. A gente ama Saudade, amiguinho. Saudade, amiguito. Fala que ama o Joe Rogan, que é polêmico. Não, eu não amo o Joe Rogan. Ele é polêmico. Ele é Controverso. polêmico. Te amo. Tem que ter muito café. Você entrou na do café também? Entrou, né? Cara, entrei muito na do café. Não teve escapatória. Eu faço café, inclusive eu já sei fazer um bom V60. Um muito bom V60, modéstia à parte. O Lucas me ensinou direitinho. Ainda preciso aprender a tirar o expresso, gina. Preciso aprender outras modalidades, outros tipos de extração, mas eu vou puxar. Olha, e outros tipos de extração você já está no caminho certo. Cara, eu já sei notar, já sei perceber as notas, assim, eu já sei falar, ó, esse aqui tá subextraído, esse aqui tá super extraído. Depois eu vou te dar umas barbadas, como diz o gaúcho, para você ter um café já prático e moído, mas que seja especial, café especial, que tem umas capsulazinhas novas agora para aquelas máquinas de café, que são de café especial e são diferentes. E tem uns sachês assim também que estão saindo e você coloca para filtrar o café na hora, já bem moído e tudo, mas é diferente também. Cara, é maravilhoso. Eu pretendo carregar isso nas minhas viagens quando eu voltar a fazer show, quem sabe um dia, né? Não, vai. Não, e assim, porque dá pra levar, né? O Lucas, quando veio aqui, ele fez o café aqui em cima da mesa, assim, ele leva e faz em qualquer lugar que a gente vá. A qualquer lugar que a gente vai, ele leva. E eu sou beneficiada com isso, né? Fico bem feliz porque eu sempre tenho um bom café para tomar. Um cafezinho, cheirinho de café também, que é delícia. Mas vem cá, Sandy, falando um pouquinho então da série, né? A série ali com os episódios e tudo mais. Maravilhosa, linda, dirigida por Douglas Aguilar também, maravilhoso, lindo, da Gogacine. Amiguito querido. Talentoso. Um amigo, né, de vocês também, assim, além de diretor e de vocês terem visto todo o crescimento dele, né, como diretor e desenvolvimento e tal, isso é muito legal. Ele esteve aqui também, foi muito bonito o episódio. Eu vi. Você viu, né? Mas, ó... eu falei pra ele a mesma coisa que eu vou falar pra você, assim, você assistiu o Last Dance lá do Michael Jordan, assim, aquele documentário que conta a história do Michael Jordan e tal? O Lucas assistiu. Vocês que gostam muito de basquete, né? Mas eu quero ver, ele topa ver de novo comigo.
E é muito bom, assim, também, né? Porque tem muita coisa de imagens de arquivo e você vê ele se desenvolvendo ali na frente dos holofotes e tudo mais. E, no fim das contas, vocês são o Last Dance brasileiro, ou o Last Dance é a história, né, gringo e tal. Mas, quando você parou pra assistir, porque eu acho que o mais maluco não é o que eu assisti naquele documentário, é o que você assistiu naquele documentário, assim. Nossa, É, ele te mudou de alguma maneira, assim? Você passou a enxergar coisas diferentes depois daquilo? tem noção que eu assisti aquele documentário na pandemia? A gente, a gente já estava sensível, já estava num momento estranho emocionalmente falando, assim. Nossa. E aí veio esse documentário que foi como uma resolução da minha vida, foi um filme da minha vida, literalmente, né? Quando a gente fala, passou um filme na minha cabeça, um filme todo da minha vida, é um filme da minha vida, real, assim. Então foi um processo terapêutico, absolutamente terapêutico, num momento desse. Então, cara, eu chorava, eu ria, eu me encantava, eu ficava assim um tempo refletindo, fiquei introspectiva, fiquei feliz, assim, de rever as coisas. Os episódios estavam chegando. O primeiro episódio chegou pra gente antes da pandemia, ainda no final de dezembro, começo de janeiro, a gente viu um monstro, né, do primeiro episódio. Um monstro que é assim, quando é rough, quando é. Você sabe, mas eu tô tentando explicar pro público. Manda ver, manda ver. É tipo uma montagem meio. Como é que fala? Bruta. Bruta. Isso, Uma isso. montagem bruta do primeiro episódio. E aí depois, então começou esse processo de editar e tal, e foi longo, um processo longo, né? Inclusive alguns depoimentos que a gente depois percebeu que a gente teria que ter feito, outros tipos de informação que a gente teria que ter colocado lá, que não deu tempo de colocar por causa da pandemia. Ele ainda estava sendo finalizado. O último episódio foi editado em final de maio, e ele saiu no começo em junho, aliás, estava sendo editado em junho e saiu em julho, quer dizer, cara, foi um processo longo, é trabalhoso demais, assim, então a pandemia atrapalhou muito, mas enfim, então foi toda hora vinha um episódio, a gente olhava, primeiro eu tentava assistir por um viés mais técnico, para falar, eu prefiro tirar isso ou colocar isso em outro momento, eu prefiro que venha isso primeiro, eu prefiro que seja nessa ordem, não sei o Que quê. frieza, hein, Sandy? Cara, difícil demais, né? Que desafio. Aí depois voltava, né, uma nova versão da edição e aí eu conseguia assistir curtindo um pouco mais. Mas mesmo assim, teve um ou outro episódio que o primeiro, inclusive, né? Que foi o primeiro mesmo, o Douglas editou na ordem. O primeiro que veio, eu já desatei a chorar nos primeiros 15 minutos. Nos primeiros minutos, assim. Cara, foi surreal. Foi uma experiência surreal ter a sua vida contada, ilustrada e né, assim, enfim, exposta dessa maneira, dividida com o público. Então, teve muitos... por vários ângulos, assim, isso foi importante para mim. Foi não tem nem palavra, eu fiquei sem palavra para dizer o quão importante, o quão impactante foi isso para mim, para o meu irmão, e foi mesmo como uma terapia, assim, a gente fez um wrap-up, assim, tipo né, que foi incrível, serviu para a gente matar a saudade de muita coisa, serviu para a gente elaborar certos sentimentos que estavam lá e a gente nem entendia de onde eles estavam vindo, serviu para tanta coisa, para a gente lembrar de coisas que a gente não lembrava, e falar, caramba, que legal isso, eu não lembrava que tinha acontecido isso. Então, cara, foi assim, ó... Mind blowing total, de explodir a cabeça, assim, algo muito... E você assistia sozinha, com o Lu? Como é que era essa primeira, assim? Então, o primeiro episódio a gente assistiu a família inteira. O Douglas pediu, ainda não tinha pandemia, ele veio aqui, né, pra gente assistir todo mundo junto. Minha mãe, meu pai, o Lucas, o meu irmão, a Mônica. Todo mundo chorando, todo mundo chorando. Todo mundo chorando até o final dos primeiros 15 minutos. Assim, no primeiro minuto o povo já começa a chorar e a gente fica 15 minutos chorando. Caramba. Que é todo aquele fim da carreira em dupla, né? É o último show. Começa pelo último show. Aquilo já destruiu a gente, porque
eu lembrava das sensações daquele dia, eu lembrava daquele dia, mas eu não lembrava dos detalhes, eu não lembrava das palavras que eu tinha falado pro meu irmão para mim. Eu não lembrava dessas coisas. Faz 12 anos, agora faz 13 anos. Então, foi muito louco, foi muito, assim, mind-blowing. Eu tô falando um monte de inglês aqui, desculpa, eu não quero soar antipática, eu adoro a língua portuguesa, que tem coisa que às vezes, acho que é porque assisto muita série. Estudei a língua portuguesa, inclusive, de tanto que Estudei a amo língua ela, né? portuguesa, eu amo a língua portuguesa. Mas, enfim, aí foi bem variado, assim. Alguns episódios eu assisti só com o Lucas, alguns eu assisti com os meus pais, outros eu assisti com os meus pais e meu irmão. E foi muito legal, de toda maneira foi muito legal. Assim. O Theo acompanhou também bastante, ele ficou encantado, ficou bem impressionado, assim, mãe. E ele entrou numa de falar, nossa, vocês eram muito famosos, vocês eram os mais famosos. Ele ficou orgulhoso da mãe e do tio, né? Lógico, imagina, né? Que coisa incrível, assim, ele poder entender, porque talvez quando você fosse criança, você via o seu pai famoso, mas talvez você não entendesse porque não tinha um The Last Dance, Nossa História, a história do, né? Não, e não tinha tudo isso, exato, e não tinha essa coisa toda de rede social, de estar em todo lugar o tempo inteiro, até coisa de campanha publicitária. Meu pai é da música sertaneja, de uma outra época, é muito diferente. Os shows dele eram lotados, eram bombados, era isso que eu via. Mas, né, ele fazia muito programa de TV, mas agora parece que pipoca muito, tá em todos os lugares, né? Na época da turnê Sandy Júnior, o Theo ficou assim, ele ficou realmente espantado, assim, ele acompanhou com... E ele é muito criança para entender tudo, né? Ele estava com 5 anos, mas mesmo assim, para ele foi super impactante. Agora, é muito legal. Você fala que para ele ficou um pouco espantado. Você, entre tantas coisas que você viu e viveu, te espantou de certa maneira a volta de vocês? Mas muito, muito. Porque por mais que a gente... Primeiro que a gente é a gente não tem ideia exatamente do tamanho do sucesso que a gente faz. Eu nunca tive, eu acho. Eu fui entender certas coisas depois que eu tomei uma distância da minha carreira com meu irmão. Depois que a gente acabou e eu fui fazer outras coisas, e aí todo mundo fala de Sandy Júnior, eu olhava para trás e via aqueles números muito impressionantes numa época em que não tinha rede social. Você imagina Sandy Júnior na época de rede social? Olha, eu falando de mim na terceira pessoa, também não gosto disso, mas às vezes vem a calhar. Claro. Imagina a dupla numa época de YouTube e de redes sociais. Eu não tenho nem como imaginar como seria, porque naquela época a gente era, não vou dizer, não era unânime, mas a gente praticamente não tinha concorrente. Era uma coisa de louco, assim, né? Por muito tempo a gente não teve concorrente. Era uma coisa de doido. Só que quando você está dentro, vivendo a coisa, você não tem como você ver e perceber tudo. Perfeito. Aí eu fui percebendo ao longo desse tempo, afastada, eu fui olhando de longe e entendendo melhor a dimensão do nosso trabalho. E aí, mesmo assim, não tinha como a gente medir o que seria a volta. Eu vou usar essa palavra, eu fiquei até assustada. Me surpreendeu de um tanto assim que me deixou até assustada. Quando eu comecei a ver a reação das pessoas, a loucura das pessoas por ingresso. Ainda veio num ano difícil, um ano em que as pessoas estavam muito desacreditadas. Mal sabia a gente o que estava por vir em 2020, né? Nossa, total. Mas as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam num momento meio desoladas, assim, com muita coisa, um cenário muito triste no Brasil, né? Por muitos motivos. E aí todo mundo falava, Sandy Júnior salvaram o meu ano, a turnê salvou o ano. Me salvaram mesmo, hein? Muita gente falava isso. Então, tinha todo um sentido diferente de resgate da adolescência, da infância das pessoas. Então, veio de um tamanho... Eu estou dizendo já os motivos, eu acho. Já estou até aqui justificando um pouco a coisa do tamanho, né, da turnê o ano passado. E eu não tinha como medir tudo isso, porque tem muita coisa assim, subjetiva que vem junto, assim, que faz esse sucesso. Então, para mim, foi um desafio lidar com tudo isso. Bom, deixa você perguntar, né? Eu já estou aqui. Não, por favor, não fala. Não, porque assim, vocês são muito corajosos. Assistindo o documentário, assim, é isso que me vinha à cabeça. Que coragem, sabe? E até mesmo o documentário, a série, é muito corajosa também, né? Assim, vocês não deixaram coisas pra trás, assim, vocês não deixaram, sabe? A gente falaram não se de acanhou tudo. em falar as coisas, a gente não se omitiu, assim, em nada.
E tudo bem pra você? Bateu no peito também? Falou, não, vamos falar disso aqui, vamos. Esse foi um dos motivos de eu ter te dito o quão importante isso foi, o quão impactante isso foi, porque envolvia tudo isso, envolvia uma exposição, né, que eu não sabia se eu estava preparada, sabe? E aí eu fui lidando com isso a cada vez que eu via a edição de um episódio, aí eu pensava, refletia, putz, será que dá para deixar isso? E eu confiei porque era o Douglas que estava fazendo, né? O Douglas, que é meu amigo, me conhece, ele mexeu em todo, eu sabia que eu podia confiar nele para mexer em todo esse material da nossa infância, adolescência, da vida inteira, material muito pessoal. Então, eu deixei na mão dele, eu falei, bom, vamos ver como é que ele monta. E aí, se eu me sentir desconfortável, eu peço para ele cortar. Perfeito. E você pode perguntar para ele. Eu não pedi para ele cortar nada, porque daí foi vindo essa coragem, foi vindo até essa vontade de mostrar, de falar para as pessoas: olha aqui, olha a minha história, eu me orgulho dela, olha que legal que ela foi, olha como também foi difícil em alguns momentos, olha o que a gente passou, olha o que custa, qual é o custo de ser esses artistas que a gente se tornou. Então, enfim, acho que foi um ato de coragem, sim. Por que não, né? Eu acho que eu tenho que admitir que foi, sim. Com certeza. Sempre foi, na carreira de vocês sempre foi, mas quando vocês falaram de temas que normalmente quem falavam eram os outros, entendeu? E aí vocês falaram sobre esse... Quase que vocês botaram uma pá de cal sobre aquilo, sabe? Porque, pronto, agora eu falei. Isso foi, aliás, veio daí essa liberdade e vamos dizer, essa coragem de colocar essas coisas, de permitir que essas coisas fossem para a edição. Porque eu pensei assim, cara, é a nossa chance de que as pessoas ouçam da nossa boca tudo isso. É o que a gente sentiu, é o que a gente viveu na nossa versão. Pô, é a nossa, a melhor, a verdadeira. A mais precisa, exatamente. Então, cara, foi uma oportunidade maravilhosa. A gente não podia deixar de agarrar essa chance, assim, de contar a nossa vida pela nossa boca. Foi muito maravilhoso. E aí a gente falou um pouquinho de redes sociais, você falou que na época não tinha realmente, na verdade, na minha cabeça, vocês eram as redes sociais. Sabe? Porque era tudo sobre vocês, então vocês Mas aí agora a gente vive um mundo com redes sociais, Theo vem aí, vai crescer nas redes sociais, vai ter o seu @, né? A minha maior preocupação. Como vai ser para as futuras gerações? Porque por enquanto você pode proteger, né? Mas, assim, como você pensa sobre redes sociais, /filho, /futuro, assim? Muito, eu penso muito. Eu penso em relação ao Theo, eu penso em relação a mim, a minha carreira também. Olha como a nossa carreira se transformou, de todo mundo. Olha quantas adaptações a gente tem que fazer hoje para estar nesse mundo, para estar nesse meio. Só por ser artista, você meio que se sente obrigado a estar nas redes sociais. Nem sempre é o que você quer, é o que você gosta. Mas eu tento fazer isso de um jeito que não me agrida, que eu não me sinta violentada, que não seja violento para mim, que não seja agressivo para mim. Eu faço de um jeito leve, e eu, assim, isso sou eu. Eu não tenho absolutamente nada contra quem se expõe mais. É uma escolha de cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe o que é tranquilo e o que não é para si. Agora, para mim não é muito tranquilo essa coisa da exposição, pela vida que eu tive até. Claro. Só que eu me vejo obrigada a pelo menos estar presente, e nem sempre isso é legal. Às vezes eu me sinto um pouco presa, sabe? Um pouco, depende do momento, um pouco forçada, sabe? Algumas vezes já fiz vídeos de botar no story e falar, gente, tô meio sumida, vocês vão me desculpando aí, é porque eu tô precisando desse momento para mim, ficar com a minha família, me conectar com as pessoas de verdade, da minha vida aqui, e desconectar um pouco desse mundo, então me perdoem. E eu acho que quem é fã meu já me conhece, já entende. Mas eu acho isso um desafio muito complicado de se lidar, e eu me preocupo demais com as futuras gerações, porque assim, a gente, né,
Fê. A gente veio de uma geração onde não tinha nenhum telefone celular, tinha telefone com fio. A gente tem a mesma idade, né? Você é o quê? 1 ano, 2 anos Eu mais tenho velho que eu? 38, é a mesma idade. 1 ano 38, mais velho. um ano mais velho. Nem, você vai fazer 39 em 2021, Isso, em março. em março. Eu vou fazer 38. Então é um Você, ano menos. você é Áries, você é Áries. Não, seu irmão é Áries, Não, né? Seu o irmão meu é irmão é Áries. Ares. É Eu verdade. sou aquariana. Boa, verdade, aquário. Você é ariano Sou comigo, né? ariano Quem também. mais? E aí que a gente é de uma época em que tinha telefone com fio, Tal. né? Aí Discava depois aqui, o ó. telefone se discava. A gente é velho, né? A gente tá velho, cara. Aí depois, Já era, meu. não, né? Já era pra nós. Aquela dos 40 agora é a próxima Aquela dos música. 40. Tem que fazer uma nova música. Eu citei. Desculpa. Mas a gente foi acompanhando essa evolução que foi acontecendo e foi muito rápida. Mas a nossa infância e adolescência foram vividas num momento em que não era assim. As redes sociais não eram o que não tinha. Não tinha. Eu entrei no Twitter, a primeira rede social em que eu entrei foi o Twitter em 2009. Eu já tinha 26 anos. Pô, eu já tinha vivido toda a minha infância e adolescência, já era adulta, Sim, né? Eu total. estava chegando à maturidade, inclusive, da vida adulta, que eu considero ali aos 30. Então, pô, eu me acostumei com aquilo. Então, a gente mesmo mesmo sendo dessa geração e tendo passado por tudo isso, a gente ainda tem que se controlar para a gente não ficar viciado. Pô, eu vou dormir 3 horas da manhã porque eu fico aqui, ó. Eu me sinto ridícula. Falo, pô, quantos anos eu tenho? Mas eu tô ali indo naquele buraco negro da internet de um vídeo que te leva para outro vídeo, que te leva para uma foto, que você fala, essa pessoa, deixa eu ver o que tá acontecendo com ela. E vai Aí entrando camadas, né? Quase uma matriosca da internet, assim. Você vai entrando se você dentro. visse meu Google, você ia tirar com a minha cara, porque eu pergunto cada coisa, tudo eu vou perguntar pro Google, tudo. Eu sou muito curiosa, né? Adoro pesquisar, então tudo eu quero saber, tudo eu vou no Google. E isso aqui, o celular é um negócio que tomou conta da vida da gente de um jeito quase. que me deixa triste, que me deixa muito preocupada. Não, se já me deixa preocupada comigo, com as pessoas da minha idade, o Lucas, você imagina com meu filho, que nasceu nessa era, que não existe outro mundo para ele a não ser esse. Já com 1 ano de idade, meses de idade, ele já sabia fazer assim no celular, passar, aumentar, já conhecia a linguagem do touch da tela. Perfeito. Fica tentando tocar na tela do computador achando que Outra programação mental. Outra Outra programação programação. mental, né? Os amigos Mano, também usam e vão usar, né? Exato. Eu juro pra vocês, assim, eu não sou uma pessoa super religiosa, mas eu tenho os meus momentos de conexão, assim, com Deus e tal, que eu acredito, e eu juro pra você, eu peço sabedoria. Sabedoria para conseguir criar o meu filho de um jeito que ele cresça saudável, de corpo, de mente, do lado emocional, saúde emocional, seguro e feliz. Assim, eu quero que ele seja uma criança livre, leve, feliz e saudável. E a coisa das redes sociais passa, a saúde mental passa pela coisa das redes sociais, e emocional também. Então, já precisamos falar sobre isso, né, Sandy? Já é hora da gente começar a falar para que essa mensagem chegue para eles enquanto eles forem crescendo, assim, né? Exato. Ele tem que estar, eu acho que assim, ele tem que saber usar a ferramenta, usar ela a favor e tudo. Ele tem que estar nesse mundo de alguma maneira para ele não ser excluído, para ele não ser um ET na escola, ou o ET dos amiguinhos. Mas assim, não vai ter celular enquanto é criança, não. Não vai ter tablet enquanto é criança, não. Ele usa o meu tablet para fazer aula agora na pandemia. E eu bloqueio, não deixo ele usar as outras coisas. Ele só pode ver um pouquinho de YouTube Kids nas coisas que eu seleciono para ele. Boa. E ele usa a ferramenta do negócio da escola. Mas eu quero que ele não seja um ET, mas eu quero que ele tenha vida fora da tela. E isso é um grande, enorme desafio. Olha, vida fora da tela. Essa nunca tinha feito essa associação, mas Também falei pela primeira vez. É mesmo, mas isso é Nunca tinha botado em palavras, mas é isso. Porque você define como ET, né? Você fala, eu não quero que ele seja um ET, ele precisa ter vida fora da tela.
É né? verdade. Mas vem cá, olha, essa era uma das perguntas que eu tenho aqui, que eu sempre faço para os nossos convidados. Vida fora da Terra, extraterrestres. Você acredita? Você pensa? Você acha? Qual que são um Cara, pouco que de... pergunta! Eu não sabia que você perguntava sempre isso. Aham. Eu não sei responder isso. Eu não sei. É igual o negócio de vida após a morte, essas coisas. Sabe essas Perfeito. coisas que a gente. Pra mim é um mistério que eu não fecho nenhuma porta, nenhuma janela, nenhuma. Não ponho nenhuma barreira assim de falar, imagina, não tem questão de ter? Não, eu Viagem. não sou Aham. essa pessoa. Eu nunca falo com convicção de nada. Mas é de nada mesmo, nem que existe. Eu acho que tem coisas muito curiosas que acontecem e que eu já vi, eu já andei interessada nesse assunto, inclusive eu vi um documentário sobre isso que me deixou assim, caramba, gente, será que existe? Qual era o documento? Bob Lazar? Será? Era o do Bob Lazar? Como é que chama? Despertar? Era Ah, aquele. despertar? Tá. É despertar que Eu chama? acho que é despertar. Você É está um, procurando aí? Eu posso procurar. é um que veio depois daquele negócio do Chico Xavier. Ah, é nacional? É nacional. Ah, não, então não conheço. Acho que chama. Eu não lembro. Depois eu vejo Tá direitinho, eu bom, te falo. despertar doc. Ok. Doce É. despertar, será que é isso? Não. Não, não é Doce Tá, Despertar. então ok. Mas tudo Mas é bem. um que saiu ano passado. Uhum. Ele falava de alguma coisa muito importante que ia acontecer, acho que esse ano. Muito doido, é bem doido, assim. Olha, traçando É, paralelo com é, 2020. é. Inclusive falava que os alienígenas iam vir para a Terra esse ano e tinham. Eu não me lembro direito, mas eu cheguei a falar com várias pessoas sobre isso na época que eu vi, eu fiquei bem impressionada. E aí você fica assim, nossa, caramba, eu fico impactada por essas coisas, assim. Eu fico imaginando que talvez exista, sabe? Mas eu também fico insegura de acreditar em qualquer coisa, entendeu? Mas vem cá, se existisse, você acha que ia ser aquela coisa verdinho, com a cabeça e o olhão, ou você acha que eles teriam algum outro formato, assim? Você acha que eles são tipo Então, nós? eu me pergunto por que as pessoas sempre desenham dessa maneira, sempre fazem ilustrações com essa cara. Porque, né, tem gente que fala que viu, tem gente que fala que foi abduzido, tem muitos relatos. Aí você fala, será que tá todo mundo louco precisando de um remedinho? Exato. Ou será que... Ou realmente, por que sempre desenham igual? Talvez várias pessoas que tenham visto, possivelmente, tenham relatado dessa maneira, por isso eles são desenhados assim. Exatamente. Eu gosto de filme de ET, inclusive eu gosto. Aqueles sinais, essas coisas eu já vi vários, assim. Eu acho legal. Eu gosto Filmaço. desses filmes. Tem um que chama A Chegada, que é muito bom também, que ela começa a se comunicar. Eles chamam uma mulher que é poliglota para ela tentar se comunicar com alienígenas que estavam tentando se comunicar com eles. Eu acho que eu vi esse filme. Sabe? E ela escreve... É um e o- pouco. Um pouquinho antigo, deve ter uns 5, 6 anos. Ela se veste toda de laranja, enfim, ela vai lá. Enfim, são filmes que mexem com a nossa cabeça. Sandy, Me desperta bastante curiosidade. Eu me interesso, eu vejo, mas eu não sei te falar assim, eu acredito ou não acredito. Entendeu? Tá, tudo bem, beleza. Mas é por isso que eu pergunto pra todo mundo, porque as respostas são todas válidas, porque ninguém sabe qual é a verdade, então tá tudo válido. Tem essas pessoas que dão entrevistas para esses documentários, elas têm muita certeza, né? Sim, Elas têm chega até a muita assustar, né? certeza. Chega a assustar. É Falam, fantástico, caramba. é verdade. Eu me lembro, acho que não tinha nem no Netflix esse documentário que eu vi, mas é que ele era bem novo, assim. Depois eu vou te falar, porque é Tá bem bom. legal. Tem aqueles relatos de gente que morreu e quase experiência de quase morte, né? Que a pessoa sai do corpo, não sei o quê, e encontra com um ser diferente, que fala que veio de um outro lugar, assim, tem vários relatos, assim, você fala, não é possível que essas pessoas estão todas loucas, entendeu? Tem alguma coisa. É isso que mexe, né, com a gente, por não sabermos a verdade, né? Nunca passamos por uma experiência dessa, né? Após vida, né? É muito Exatamente. doido. Muito. Agora, aproveitando o ensejo também, uma das perguntas que eu sempre faço, qual foi a última vez que você falou uau? Uau! Mano, eu falo uau às vezes. Não deve fazer muito tempo, eu não me lembro, porque como faz parte, assim, eu não... Do seu vocabulário mesmo? Não é que é uma coisa constante, corriqueira, não, mas eu não me lembro, assim. Mas você está dizendo especificamente usar essa palavra, ou você está me dizendo, assim, mais simbolicamente, assim, o que me deixou... Simbolicamente, um momento uau, a última coisa que te fez
Ah, um sabe? momento, uau. Um momento uau. Ai, não me lembro. Na pandemia, né, a gente vê momentos uau só pelo celular, pela TV. É verdade. Ó, você sabe que eu reparei que o seu olhar fotográfico é muito do céu. Como assim? Você fotografa muito o céu. Muito, eu amo o céu. Eu amo fotografar o céu. Eu sou Por quê? louca pelo céu. Uma- Porque na real, eu sou louca pela natureza. Eu fotografo passarinho pra caramba, bichinhos. Eu sou, sabe Plantas. aquela, aquela inocentona que quando vai para os Estados Unidos fica fotografando esquilo, que tem esquilo em todo lugar nos Estados Unidos, sabe? Aqui eu Aham. fico fotografando pomba. Gente, pomba, sério, pomba tem em todos os lugares. Eu botei outro dia Muito no bom. meu Insta uma foto de um bicho que eu descobri que chama coca, que ele é um marsupial, é tipo o canguru que tem a bolsinha, né? Isso é um marsupial. Ele é um marsupial, mas ele é o marsupial mais fofo e feliz do mundo, ele parece que tá sempre sorrindo. Eu sou muito, eu fotografo peixe, meu pai tem um lago de carpa na casa dele, e eu fotografo o celular, pode molhar, né? Daí eu ponho o celular Aham. embaixo do lago e fotografo os peixes. Eu sou essa... Eu tenho esse olhar quase infantil, assim, para as coisas da natureza. Eu sou realmente muito apaixonada, assim. E eu olho muito para o céu. Eu adoro os desenhos que as nuvens fazem no céu. E eu amo esse horário de fim de tarde que começam a aparecer umas cores muito loucas. Eu fiz uma música sobre isso, chama Dias Iguais. E eu faço a relação do sentimento da pessoa com a maneira como a cor do céu, com a cor do céu. Se você puder, ouve essa música depois, Dias Iguais, Totalmente, para ilustrar esse totalmente. momento. Eu tenho um encantamento e eu vejo uma beleza quase melancólica e muito poética, assim, nisso. Então, essa é a minha loucura pelo céu. Eu acho que tem tanta coisa lá para cima, ainda falando do negócio dos ETs também, né? Mas Uhum. tanta coisa lá para cima que a gente não sabe, que a gente não vê. Eu penso muito nisso, assim. Eu sou meio doida mesmo. Não, Não, mas olha, olha, tudo que você tá falando faz total sentido quando você pega esse celular e você aponta ele pra cima, pro céu, sabe? Assim, é o olhar mesmo, assim, né? A foto às vezes diz muito sobre a gente, né? Total. Se eu fosse postar todas as fotos que eu tiro do céu, o povo não ia me aguentar. Eu ia dar tiro um follow. Ah, um follow na tanto Sandy aqui. Vamos dar um pedir, follow. pedir. Mas é Demais. gostoso, né? Muito, muito. Enfim, é bom ter sei lá, eu acho que é um lado meio sonhador, assim, de repente, que tem. Contemplativo, né? Eu que sou Uhum. contemplativo, eu que sou uma pessoa muito racional, muito pé no chão, penso o tempo inteiro, tomo decisões só muito amadurecidas e baseadas, muito ponderadas e baseadas na minha racionalidade completa, assim. Porém, eu tenho esse lado, acho que de artista, né? Assim, de ser sonhadora, é meu lado aquariana, assim, sonhadora. Mas Que bom, né, Sandy? Porque você já passou tanta coisa na vida que você podia ter perdido os sonhos, né? O poder de sonhar, sabe? Sim, eu podia ter perdido essa habilidade de me surpreender com as coisas pequenas e óbvias do nosso dia a dia, entendeu? E eu me sinto grata por não ter perdido. Eu acho que agora, nessa fase da minha vida em que eu tenho um ritmo muito diferente, eu percebi de uma maneira muito espontânea e natural, graças a Deus, sou muito grata a isso, que eu posso olhar, eu posso contemplar, eu posso fazer o que eu não tive tempo de fazer antes. Então eu tento tirar esse atraso, assim. Muito legal. claro. Claro, às vezes em um ônibus ou em um avião no teto você não conseguia olhar pro céu naquele momento. Momento, Exato, né? Você estava exato. olhando para outros lugares. Sandy, muito, muito, muito obrigado por Sempre ser Obrigada a muito você. querida, comigo e atenciosa e ter aberto aí a porta da sua casa, literalmente. Teve até o Lucão teve. né? Lucão teve, Lucão teve. Tá. Teve até o Lucão Teve o aqui. Lucão. Obrigado, tá? Obrigada a você, foi um super prazer essa conversa muito de amigo. Parece que a gente está aqui pessoalmente,
né? Quando passar tudo isso, vamos marcar um café? Com certeza. Café em Campinas. Café em Campinas. Isso, estarei. Obrigada pelo convite, viu? Adorei. Você tinha feito algum podcast alguma vez já, Sandy? Porque eu procurei e não vi você dando entrevista. Não. Eu só participei rapidamente de um podcast do Lucas com o Níquel, sabe? Alexandre Níquel. Sim, maravilhoso. Que é maravilhoso, fofo, adoro ele, engraçado, aqueles dois. Os dois juntos, nossa. São insuportáveis. De perto, insuportável. Dois gauchinhos de 12 anos eles viram. E eu uma vez participei para botar um pouco de maturidade naquele negócio. Rapidinho, mas foi a única coisa. O asterístico. Até o nome do podcast é cara, é muito evento, né? É muito evento. Então, pronto. Então, primeiro podcast aqui com mais de 1 hora com Sandy. É nóis. Tamo junto. Obrigado, tá? Um beijo enorme. Obrigada a você. Quando tudo passar, aí estarei. Um beijo. Deixa um beijo pra família. Por favor. Tá bom? Pode deixar. Obrigada. Beijo. Tchau.